Essa é a segunda aula da quarta semana. Lembrando que nós fizemos 2 semanas de caráter mais introdutório, primeiro debatendo alguns conceitos, depois debatendo os gêneros antigos. Aí fizemos uma semana de mergulho na forma romance e agora estamos fazendo um mergulho na forma do conto, né? Eu já falei com vocês sobre alguns aspectos do conto, sobre como o conto se estrutura, as diferenças do conto para o romance, sobre a sua concisão, e agora é uma aula basicamente estruturada a partir das reflexões de um pensador, professor argentino, chamado Ricardo Piglia, sobre o que seria o conto moderno, sobre a definição dele de conto moderno. Vocês vão ver que é bastante interessante e não só explica basicamente como que os efeitos do conto moderno se dão, como acaba por explicar a força do conto moderno nas nossas vidas, né? A maneira como esse conto volta para o cotidiano e explica o cotidiano. Como de costume, abrimos com uma citação do Piglia, aspas, para o professor argentino, recentemente falecido, inclusive. O conto clássico, Poe e Quiroga, narra em primeiro plano a história 1 e constrói em segredo a história 2. A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Eu sei que agora parece um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco cifrado, um pouco enigmático, mas o que o Piglia está dizendo é o seguinte, e eu vou mostrar isso no slide próximo, mas eu quero antecipar aqui por conta do debate. Um conto sempre conta 2 histórias. Então o que ele está dizendo é, como funciona o conto clássico? O conto clássico funciona com a história 1 e ele constrói em segredo a história 2. No final, a história 2 se explicita e causa uma certa surpresa na história 1. E a partir disso também ele vai definir o que seja conto moderno. O que é importante para nós é que naquela formulação anterior de que o conto seja uma narrativa concisa, uma forma possível de concisão é contar mais de uma história ao longo de uma história. Ou seja, uma das maneiras que o conto encontrou para causar os efeitos necessários com a sua concisão, tem a ver com colocar 2 histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Essa é a formulação, na minha leitura interessantíssima, que o Ricardo Piglia produz, né? Ele é escritor, pesquisador, professor argentino e encontrou essa curiosa explicação que é um desdobramento daquela explicação do Julio Cortázar, também escritor argentino. Ele tem um livro chamado Formas Breves, e dentro do Formas Breves, um capítulo chamado Teses sobre o conto. A tese que eu já antecipei aqui, qual seja, um conto sempre conta 2 histórias. Nesse sentido, quando um conto trabalha 2 histórias, o contista trabalha, segundo o Piglia, com 2 sistemas diferentes de causalidade. Ou seja, o sistema de causalidade da história 1 e o sistema de causalidade da história 2. E esses acontecimentos, ou seja, os acontecimentos da história 1, que também estão contados na história 2, eles figuram nas 2 lógicas ao mesmo tempo, né? Os pontos de interseção entre uma história e outra é que dão essa sensação de profundidade e de adensamento que o conto clássico e moderno, ou seja, o conto do século XIX para cá, teria produzido, né? Claro que vocês podem estar se perguntando aí, como ele também se pergunta, como contar uma história enquanto se conta outra, né? Ou seja, como seria isso de trazer uma história subjacente à história principal? O que o Piglia está dizendo é o seguinte, o conto da história, ou seja, a história 1, o conto principal, ele guarda uma outra história. E essa outra história seria a chave desse conto. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu também não queria deixar a coisa muito nebulosa. Vamos supor no conto A Cartomante. Não sei se vocês lembram desse conto do Machado de Assis. Na Cartomante tem aquela história, aquela questão se está havendo ou não uma traição e tal. E ele está indeciso se a mulher está traindo o amigo e tal. E ele vai na direção da casa do amigo e encontra uma cartomante que o tranquiliza, né? Não, tranquilo, vai estar tudo certo. Esse, no caso, o amante, né? O amante chega lá, não, tá tudo bem e tal, pode ir embora, pode ir tranquilo, não é nada demais.
a sua amante tá te chamando, mas não é nada com o marido e tal. E ele, aí eu fazendo spoiler de novo, não tem jeito. Aí ele vai até a casa da amante e encontra o crime, já o marido já tinha matado a mulher e pressupõe que ele também vai matar o amante, né? Ou seja, como que essas duas histórias estão contadas? Num primeiro sentido, tem a história de adultério comum, né? Ou seja, a história de que existe um triângulo amoroso que foi descoberto pelo marido e que está sendo desfeito naquele momento. Num segundo sentido, há toda uma história de previsões, manipulações, em que medida a cartomante sabia e do que sabia, se ela não sabia de nada, por que ela disse aquilo. Digamos, essa camada metafísica do conto não está exposta na primeira. No final, as duas coisas se encontram, né? Ou seja, no final, esse outro discurso que intitula o conto, chamado A Cartomante, e o Triângulo Amoroso, eles se concentram e resolvem o final. Para o Piglia, isso seria o desfecho de um conto clássico, ou seja, quando a história secundária emerge na história 1 e causa a surpresa que encaminha para o final do conto. Aí, volto para o nosso slide. Para o Piglia, é a história secreta que seria a chave do conto, ou seja, a chave do conto não é a anedota que está na história 1, mas sim a história 2, que é aquela que dá outros sentidos para a história 1. Avançando um pouco mais nas formulações do Piglia, espero que vocês já estejam aí pensando a respeito, o conto moderno, a diferença do conto moderno para o conto clássico, é que o conto moderno abandona completamente o final surpreendente e a estrutura fechada, ou seja, ele traz uma estrutura aberta e ele trabalha a tensão entre essas duas histórias sem resolver a história 1 com a história 2. Ou seja, para o Piglia, a definição de conto clássico, daqui a pouco eu vou precisar fazer uma ressalva, a definição de conto clássico é o conto em que a história 2 aparece ao longo da história e resolve a história 1, sobretudo no final. E o conto moderno abandona o final surpreendente e a estrutura fechada e mantém a tensão entre as duas histórias, né? A ressalva que eu preciso fazer é a seguinte: a gente sempre está tratando aqui moderno como algo a partir do século XVIII, né? Em geral, esse é o termo moderno para falar de literatura. Mas como o Piglia está discutindo o interior do conto, ele está chamando de conto clássico aquilo que acontecia entre o final do século XVIII e século XIX, até o começo do século XIX, final do século XIX, e está chamando de moderno aquilo que acontece no final do século XIX até o século XX, ou seja, Chekhov, Kafka, Mansfield, Borges, Joyce, etc., Maupassant, etc. Eu preciso dar um exemplo, e aí eu vou dar um exemplo, assim como eu dei com Machado de Assis, eu vou dar um exemplo a partir do Hemingway. Não sei se vocês conhecem a famosa frase do Hemingway sobre o iceberg, assim, é muito citada, todo mundo cita essa frase, e eu vou ter que citar aqui, infelizmente, que é a ideia de que, tal como no iceberg, a superfície do conto é aquela parte do gelo que fica acima da água, enquanto que a estrutura do conto, aquilo que dá sustância ao conto, aquilo que dá todos os sentidos do conto, está embaixo d'água. Mas eu não tenho como falar isso sem, desculpa fazer um spoiler de novo, sem dar um exemplo de conto moderno e a maneira como a teoria do Piglia fala sobre isso, né? Tem um conto do Hemingway, inclusive, que se chama A Gata na Chuva ou O Gato na Chuva, há traduções diversas, né? Mas é a história de uma mulher que tá num quarto de hotel na Itália, ela tá incomodada, assim, e ela olha lá da janela e encontra um gatinho, tá chovendo muito, ela encontra um gatinho encolhido debaixo de uma mesa e tal. Ela desce, o marido tá na cama, o marido é super ríspido com ela, enfim, ela desce, tenta encontrar o gato de algum jeito, não encontra o gato e volta pro quarto. No momento em que ela volta pro quarto, senta no espelho e começa a pentear, o marido, mais uma vez, é ríspido com ela, assim. E passa um tempo, o dono da hospedaria manda uma das empregadas trazer um gatinho, e não fica claro se esse gato que ele traz é o gato que ela tinha visto ou se é algum outro gato. Essa é a história. Se eu olhasse para a história 1, eu só diria assim: uma mulher na hospedaria encontra um gato na chuva, tenta salvar o gato, não consegue, volta para a hospedaria, se penteia na frente do espelho diante do marido ríspido. Isso seria a história 1. Só que a história 2 tem a ver com a identificação dessa mulher com o gato na chuva. Ou seja, uma parte importante da interioridade dessa mulher, do quanto ela se sente mal com o marido, do quanto ela está insatisfeita com o relacionamento, do quanto ela se sente feia na frente do espelho ou não, tudo isso está representado na figura do gato na chuva. Essa história 2, se fosse um conto clássico,
ela apareceria no final e resolveria a história 1. Mas como é um conto moderno, no caso Gato na Chuva do Hemingway, ela não aparece no final da mesma forma. Isso não está fechado. O conto não diz assim, e ela se sente como um gato na chuva. O conto deixa isso tensionado, aberto e sempre relacionando uma história com a outra. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Nessa hipótese do Piglia, a figura que chama atenção para a construção do conto é a elipse. O que é a elipse? A subtração de um termo ou de um sentido. Ou seja, a presença de uma ausência, a notação de uma ausência. Elipse é quando você percebe uma ausência. E nesse sentido, a relação entre o conto 1 e o conto 2 tem a ver majoritariamente com a percepção dessa ausência e depois com a presentificação dessa ausência ou não, a depender se o conto é clássico ou moderno. Veja como o Piglia fala sobre o estilo de alguns escritores modernos, só para vocês entenderem como ele está organizando. Hemingway, ele põe toda a sua perícia na narração hermética da história secreta. Kafka, ele conta com clareza e simplicidade a história secreta e narra sigilosamente a história visível, até convertê-la em algo enigmático e obscuro. A Metamorfose, por exemplo, né? Acordou e a vista somado no inseto, e aí ele vai contando a história do inseto, enquanto que a história familiar é ela que é contada cifradamente, né? Borges, a história 1 é um gênero, a história 2 é sempre a mesma, né? Ou seja, ele consegue mapear aquela paixão do Borges pelos enigmas, enquanto que a história 1 é sempre um diálogo meio metalinguístico ou parodístico com a história da literatura. E aí eu vou trazer no final aspas para o nosso querido Piglia como uma forma da leitura dele de como o conto, da maneira como ele está enxergando, ou seja, essa forma em que duas histórias estão combinadas, como que o conto ilumina o nosso contemporâneo, tá? Aspas pro Piglia. O conto é construído para revelar artificialmente algo que estava oculto. Reproduz a busca sempre renovada de uma experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade secreta. Vou parar aqui. Ou seja, o conto clássico e moderno, ou no sentido mais lato, o conto moderno, ele traz duas histórias porque tem a ver com essa nossa busca por uma segunda história. Ou seja, a nossa busca por uma verdade secreta da vida diante da opacidade da primeira história. Aspas para o Rimbaud, né, dentro da citação do Piglia. A visão instantânea que nos faz descobrir o desconhecido, não numa remota terra incógnita, mas no próprio coração do imediato. Né? O desconhecido, o secreto, como algo que está na nossa história, está presente. Essa iluminação profana converteu-se na forma do conto. Se tudo deu certo, eu sei que hoje é uma aula mais difícil, fiquem à vontade para entrar em contato com os monitores, comigo, né? Porque é uma formulação muito contemporânea sobre como que os contos se organizam, mas se tudo der certo, o que eu tentei fazer? Conhecer a hipótese do Piglia sobre os contos. Um conto sempre conta duas histórias. Ver como o Piglia separa conto clássico e conto moderno. Conto clássico, aquele em que a história secreta aparece no final e resolve. Conto moderno, aquele em que as relações entre a história 1 e a história 2 são construídas o tempo inteiro e o final está aberto, né? Diante desse modelo, vê como ele leu alguns contistas modernos canônicos, Hemingway, Borges e Kafka, né? E a partir disso, pensar qual a força dos contos para iluminar o contemporâneo, ou seja, um conto conta duas histórias, porque nós também estamos ávidos pela história 2, pela história secreta da nossa vida cotidiana. Bom, muito obrigado pela atenção, fiquem sempre à vontade na consulta do material e estamos à disposição de vocês o tempo que vocês precisarem para esclarecer qualquer coisa sobre as aulas. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.